quais são esses passos para que eu consiga cercar todo o distúrbio energético que o meu paciente apresenta, né? Lembra, na acupuntura tradicional chinesa, né, a linha que a gente segue aqui no Instituto é a linha mais tradicional. Então, ou seja, é aquela linha onde o que eu preciso é cercar toda a parte energética, é conhecer como flui toda a parte energética do meu paciente. E para isso, eu uso vários recursos, né? Uso desde a fisiopatologia, porque eu sei que o físico, o emocional vão me levar até essa alteração energética, e uso o exame do pulso, o exame da língua, né? Então, só que existe uma ordenação para que isso fique tanto mais tranquilo de você conseguir chegar nesse diagnóstico, como também para que a gente consiga cercar todo o diagnóstico energético, porque quando a gente fala em diagnóstico energético, é complicado a gente falar, olha, meu paciente tem esses excessos, essas insuficiências, se eu me basear só no método tradicional, né, que é o pulso, principalmente, é o principal, e a língua. Por quê? Porque hoje a gente tem uma diferença de sensibilidade. Então, pode ser que a sensibilidade não esteja tão desenvolvida ainda para conseguir captar no pulso todas essas alterações. Ou, mais ainda, né, conseguir reconhecer no pulso o que é normal, né, o que já aconteceu e já está passando, ou o que está predominando hoje de desequilíbrio energético no meu paciente. Então, a gente tem para isso a fisiopatologia, que se a gente consegue fazer uma boa avaliação, a gente consegue cercar toda essa fisiopatologia que vai levar a gente a confirmar tudo que a gente vê no pulso, que vai ajudar a gente entender o que a gente está vendo, sentindo, vendo não, né? O que a gente está sentindo no pulso do paciente, né? Se o que eu estou sentindo é algo que já passou, e que está se resolvendo, né? Ou é uma matriz emocional que ele tem, né? Ou é algo que está acontecendo agora, um desequilíbrio, ou é algo que está acontecendo agora, que não tem ainda, que não se manifestou no nível físico, ainda está no nível energético, que na realidade esse seria o melhor momento para a gente atuar com a acupuntura. É onde a acupuntura, aí sim, ela tem um efeito tanto curativo, né, de reequilíbrio mesmo, quanto de prevenção. A partir do momento que eu tenho uma fisiopatologia presente, significa que eu estou no nível mais avançado, né, de comprometimento energético, porque já comprometeu o nível físico. O comprometimento inicial, primário, sempre é energético, né? E aí, quando o nosso sistema energético não consegue se autoequilibrar, aí sim vem os sintomas físicos, os sinais e sintomas físicos. Aí você fala, mas espera aí, mas pode não ser essa causa primária, pode não ser. Por exemplo, um paciente que sofre um politraumatismo, ele sofre um acidente de carro, ele tem uma série de fraturas, ele podia estar muito equilibrado. É que assim, teoricamente, se ele tivesse equilibrado, talvez não chegaria nesse nível para ele, né? A consequência, o resultado do que ele passou, talvez não fosse esse tão grave, né? Poderia ser mais um resultado um pouco mais leve. Agora, se ele já tem uma deficiência energética, tudo isso se soma, né? Então, dá o resultado do que ele vai ter hoje no físico. E aí, para esse paciente, eu tenho um fator patogênico externo que gerou. Ele podia ter algum fator patogênico interno, mas o externo pesou mais, né? Então, só que esse fator patogênico externo, ele gera uma série de alterações e mexe com todo o sistema interno, né? E principalmente a parte emocional. Quando você mexe com a parte emocional, aí você acelera a alteração energética, né? Então, por quê? Porque o emocional, ele já é mais interno, não é só uma dor física, não é só algo que está na superfície de uma lesão, né? É algo que já internalizou. Então, isso acaba gerando mais desequilíbrio energético. E aí vira um ciclo vicioso,
né? Então, assim, quanto antes eu conseguir entender melhor qual é essa organização energética do meu paciente, conhecer o meu paciente, sentir o meu paciente, as alterações que ele apresenta, quanto melhor eu fizer isso, melhor vai ser o tratamento que eu vou poder oferecer para ele, né? Mais útil eu vou ser, né? Ou seja, mais eficaz vai ser esse tratamento do meu paciente. E isso é um processo. A mentoria como um todo vale muito a pena acompanhar. Por quê? Porque ela vai agregar conhecimento, ela vai mostrar um pouquinho tudo que a gente vai ver. Esses saberes e esses passos é um resumo, digamos assim, né, de tudo que a gente tem dentro de um curso de formação, e do que de prático desse curso de formação é realmente o que eu tenho que estar atenta e o que eu tenho que utilizar no meu dia a dia, no meu trabalho, para conseguir um resultado efetivo. Na realidade, o conhecimento, cada vez mais que a gente vai recebendo esse conhecimento e que a gente vai dando utilidade para ele, né? Porque o conhecimento, para ele conseguir ser integrado e para ele ser útil realmente, eu tenho que dar essa utilidade para ele, eu tenho que usar. À medida que a gente vai usando, a gente vai abrindo espaço para que mais conhecimento ou mais entendimento do conhecimento recebido a gente consiga ter, né? Então, é importante isso, né? Esse olhar.